dia, meu irmão, minha irmã. Que bom que você está aqui. Que bom que nós podemos partilhar juntos e juntas esse momento com Deus. Tirar um tempo, alguns minutos do nosso dia para poder refletir sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus tem para o nosso dia. A gente está nesse tempo de quaresma, um tempo de reflexão, um tempo de aprofundamento, um tempo de busca, um tempo de transformação para a nossa vida. Nós estamos aí na nossa jornada de 40 dias com Deus. Nós estamos aqui hoje no nosso 14º dia. São 14 dias que nós estamos aqui às 7 horas da manhã, partilhando gotas da palavra de Deus, partilhando alguns ensinamentos e como nós podemos viver uma vida mais próxima de Deus, como nós podemos nos achegar um pouco mais perto de Deus. E eu estou falando de se achegar, estar perto de Deus, mas o tema dessa manhã é um tema que pode mexer um pouco conosco, que é o seguinte: quando Deus parece distante. E aí eu quero ler com você lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 17, que diz o seguinte: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele, e nele ponho a minha esperança. Se você já tem uma certa familiaridade com o ambiente da igreja, com igrejas evangélicas, provavelmente você já ouviu essa frase. É muito fácil adorar a Deus quando as coisas estão bem. É muito fácil adorar a Deus quando o saldo da nossa conta bancária está positivo. É muito fácil adorar a Deus quando eu estou conquistando coisas. É muito fácil adorar a Deus quando tudo vai bem na minha vida. Mas com certeza você já ouviu também essa frase. Mas eu quero ver você adorar a Deus no momento da prova, no momento da dificuldade, no momento do choro, no momento da angústia, no momento onde as circunstâncias da vida não são tão agradáveis. Ou ainda, eu quero ver você adorar a Deus no momento em que Deus silencia, quando as suas orações não são respondidas, ou até mesmo quando as suas orações demoram ser respondidas. E a gente está refletindo um pouco sobre esse tema, quando Deus parece distante. Se você aí no futuro nos ouvir pelo Instagram, pelo YouTube, pelo podcast, nós estamos em 2021, março de 2021, e nós já estamos vivendo um ano já da pandemia do coronavírus. E essa pandemia, só aqui no Brasil, já matou mais de 255 mil pessoas. Isso casos notificados. A gente ainda tem a questão da subnotificação. E no mundo, são mais de 2,5 milhões de pessoas. E a gente fica se perguntando, aonde é que está Deus? Parece que Deus está muito distante de nós. Parece que Deus não está olhando o nosso sofrimento. Parece que Deus não está olhando para mim, parece que Deus não está olhando para a minha casa. E aí, esse tipo de pergunta que às vezes a gente se faz, a gente encontra o Davi, lá no Salmo de número 22, numa tradução um pouco mais livre, perguntando o seguinte para Deus: por que, Senhor, tu permanece afastado na hora do sofrimento? Por que te escondes de mim? Por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Por que me rejeitaste? Às vezes as situações que a gente está vivendo na nossa vida são tão difíceis, esse momento que a gente está vivendo é um momento tão difícil, que às vezes nós nos questionamos a exemplo de Davi. E aí, falando um pouco ainda sobre essa questão do sofrimento, se nós voltarmos um livro antes na Bíblia, no livro dos Salmos, nós vamos olhar o livro de Jó. E o Jó é um exemplo de uma pessoa que passou por muitas provações. O próprio livro de Jó, ele é uma novela, né? Ele é classificado como uma novela.
ele vai dizer para nós que o sofrimento faz parte da vida. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vamos ver algumas situações que são complicadíssimas. Em um único dia, Jó perdeu sua família, seus negócios, sua saúde e tudo o que ele possuía. E durante os 37 capítulos de Jó, você vai ver que Deus não fala nada. Há um silêncio. Há um silêncio de Deus. E parece que às vezes a gente está vivendo nesse tempo de silêncio. Às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio às provações. E aí o Philip Yancey, ele vai dizer o seguinte para nós: todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento, e no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. E aí nesse momento que a adoração fica bastante difícil. Às vezes não, eu acredito que é necessário esses momentos da nossa vida para que a gente possa amadurecer a nossa amizade com Deus, para que nós possamos amadurecer o nosso relacionamento com Deus. E esses momentos, eles são vitais para um aprofundamento da nossa fé em Deus, para o aprofundamento da nossa comunhão com Deus, para o aprofundamento do nosso relacionamento. E é interessante que quando a gente está vivendo esse momento de silêncio de Deus, parece que Deus não está olhando para nós, onde nós começamos a nos questionar aonde está Deus, a gente pensa que... A primeira coisa que a gente pensa é que a gente está em pecado, né? Primeira coisa, Deus não está me ouvindo porque eu estou em pecado e tudo mais. E realmente o pecado, ele coloca uma barreira entre nós e Deus, né? Mas é necessário a gente fazer esse tipo de reflexão. Nem sempre quando Deus silencia, é sinal de que nós estamos em pecado. Deus silencia. Se olhar para a vida de Jó, Jó era um homem íntegro. Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que tinha intimidade com Deus, e você vê o que acontece na vida de Jó. Jó não estava em pecado. E ele passa por N situações aqui, que talvez possa ser a situação que eu e você estejamos passando hoje. Talvez possa ser isso. Deus está presente, mesmo que você não perceba a presença dele, ele está presente. Ele está junto. O Deus revelado em Jesus é o Deus conosco. E aí eu queria compartilhar algumas coisas com você nessa manhã. Na última vez que eu fiz uma reflexão, eu falei que para que nós possamos desenvolver uma amizade com Deus, nós precisamos ser sinceros, sem máscara, íntegros, verdadeiros na presença dele. Se você está passando por esse momento hoje de silêncio de Deus, faça como Davi, não é pecado. Diga exatamente como você se sente. Fale para o Senhor: Senhor, está difícil. Eu lembro de uma professora minha, na 5ª série, hoje é 6º ano, as coisas mudaram um pouco. O nome dela era Geni, minha professora de português. E eu lembro que uma vez ela estava contando sobre alguns causos da vida dela, e ela estava falando a maneira como ela falava com Deus. Ela estava passando por um momento de muita dificuldade. De manhã ela se levantou, logo depois do café ela olhou para o céu e falou: Senhor, está difícil. O que o Senhor quer me ensinar? Eu estou conseguindo caminhar sozinha, está difícil, eu não estou conseguindo dar conta das minhas emoções. Talvez seja essa a postura que nós devemos ter nessa manhã.
Não só nessa manhã, durante a nossa caminhada da nossa vida. Segunda coisa que eu quero partilhar com você é o seguinte: concentre-se em quem Deus é. Sua natureza é imutável. O Jó, mesmo no silêncio de Deus, Jó achou motivos para louvar a Deus por aquilo que ele é, não só por aquilo que ele faz, por aquilo que ele é. O próprio Jó vai dizer, depois eu posso colocar as referências quando a gente salvar o vídeo, ele é bom e amoroso. O Jó vai dizer que ele é o Todo-Poderoso. O Jó vai dizer que ele repara em cada detalhe da nossa vida, que ele está no controle, que ele tem um plano para mim e para a sua vida e que ele vai nos salvar. Ele vai nos salvar. Terceira dica que eu quero dar para você nessa manhã. Quando você achar que está nesse tempo de silêncio de Deus, se apegue à própria palavra de Deus. Jó se apegou à palavra de Deus. Ele disse o seguinte: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Como está a nossa vida de leitura da palavra de Deus? Nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos buscar mais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. Quarto ensinamento que eu quero trazer para você nessa manhã é: lembre-se do que Deus já fez por você. Deus se fez gente, habitou entre nós e morreu morte de cruz. Se fez maldito no meu e no seu lugar. Jesus foi açoitado, foi ridicularizado, foi escarnecido, foi coroado com uma coroa de espinhos, foi cuspido, foi ridicularizado, carregou uma cruz, foi pregado nela, foi deixado ali naquela cruz para que ele pudesse morrer uma morte lenta e sofreu muitos insultos. Lembre-se do que Deus já fez por você. Ele te deu salvação, Ele te deu libertação, Ele te deu uma nova vida. E talvez você ainda esteja se perguntando aonde é que está Deus, porque Deus parece tão distante de mim. Quero lembrar do texto do caminhante de Emaús. Aqueles 2 discípulos caminhavam tristes em direção à sua aldeia. Jesus havia morrido e parece que os planos deles estavam todos frustrados. Mas de repente, um homem se aproxima daqueles discípulos. Um homem se aproxima daqueles discípulos e pergunta: sobre o que é que vocês estão conversando? Aquele homem era Jesus. Mas eles estavam com um foco voltado para outro lugar. Eles estavam olhando, eles estavam envolvidos de uma tristeza muito grande. Eles estavam vivendo o luto e isso os impedia de ver Jesus, os impedia de ver o ressurreto caminhando com eles ali. Isso é uma demonstração de que nos momentos mais difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de silêncio, no momento de luto, no momento em onde nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia, Deus está caminhando conosco. No domingo, na nossa igreja, a pastora partilhou sobre o Cristo sofredor. Quando você está chorando, Deus entende o seu choro, porque Ele chorou a perda do seu amigo. Quando você está sofrendo, Deus entende o seu sofrimento, porque o Deus revelado em Jesus passou por momentos de sofrimento, angústia, estresse. Onde é que está Deus nessa manhã? Deus está comigo, Deus está com você.
Tem uma canção que nós cantamos, e ao partir do pão os nossos olhos se abrem, que é totalmente baseado no texto do caminhante de Emaús, lá no Evangelho de Lucas. Daqui a pouquinho você vai tomar café, eu creio. Talvez no partir do pão, com algum amigo, com alguma amiga, com a sua família, ou até mesmo sozinho. Deus está te dando a chance para que os seus olhos se abram e para que você perceba a presença do ressurreto perto de você. O tema para nossa reflexão nessa manhã é o seguinte: Deus é real a despeito de como você se sente. O versículo para nossa memorização nessa manhã é o seguinte: Deus mesmo disse: nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Uma pergunta que fica para a nossa meditação nessa manhã é: como me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? Pense nisso. Deus não está distante, Ele está do seu lado. Ele está contigo. Ele está ouvindo a sua oração. Ele está acolhendo as suas lágrimas nessa manhã. Ele está ao seu lado, sentindo o seu sofrimento. Deus é real, Deus está conosco. O Deus revelado em Jesus é o Deus conosco. É o Deus que vem habitar entre nós. Vamos orar nessa manhã? Deus Santo e Poderoso, muito obrigado porque nós temos vida, nós respiramos, nós temos um teto, Senhor. Obrigado. Obrigado porque nós podemos sentir a Tua presença nessa manhã, nessa brisa que corre. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Deus, nessa manhã nós refletimos aqui sobre que às vezes o Senhor parece distante. Na realidade, o Senhor nunca está distante. O Senhor é Deus conosco, é Deus presente, é Deus que caminha conosco, é Deus que sabe das nossas angústias, das nossas aflições, da nossa tristeza, é o Deus que nos sonda, Deus que nos conhece. O que nos falta nessa manhã, Senhor, e muitas vezes nas nossas vidas, é que os nossos olhos não conseguem enxergar, ou às vezes nós não conseguimos sentir a Tua presença porque nós colocamos barreiras entre nós e o Senhor. Pai, ensina-nos, ó Pai, a aprender com o Seu silêncio, a aprender que nos momentos de dor, de angústia, das orações não respondidas, o Senhor está conosco. O Senhor também está nos ensinando, Senhor. O Senhor está nos moldando. O Senhor está trabalhando em nós. Nos ajuda a perceber isso. Nos ajuda a perceber essa realidade, Senhor. Nos ajuda a caminhar, Senhor, quando nos falta fé para crer que o Senhor está conosco. Senhor, seja conosco. Abre os nossos olhos, Senhor, para perceber a Tua santa presença. Em o santo nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus derrame graça sobre a sua vida. Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Um cheiro e um abraço.